Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Um pouco sumido, né? Mas estamos aqui de volta. Às vezes as ocupações do dia nos impedem da gente poder estar falando mais alguma coisa aqui. Mas eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus com vocês aqui. Se encontra no livro de João, né? O Evangelho de João, no capítulo 15 e o versículo 5 até o 8, que diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lança no fogo, e ardem. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos serão feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos passando um episódio bem difícil, é bem verdade, e eu estou aqui para a defesa daqueles que buscam verdadeiramente a Deus. Defesa do Evangelho, ou melhor dizendo, quem sou eu para defender o Evangelho, que o Evangelho em si mesmo já se defende. Mas é uma forma de expressão, em defesa do Evangelho e em defesa de alguns pastores, que são homens de Deus. Porque a Bíblia diz que ainda existe 7.000 que não dobraram o joelho perante Baal. E nós estamos vivendo um tempo bem difícil. E os noticiários desse 2020, eles têm sido catastróficos em todas as esferas. Falando do coronavírus, falando das dificuldades que está havendo sobre o país, sobre a economia, as dispensas têm ficado vazias, as coisas têm aumentado absurdamente, milhões e milhões de desempregados, e todo dia há um rumor de guerra, um rumor de uma situação ruim. Mas eu quero deixar uma palavra aqui a respeito disso que eu li. No capítulo 15, o primeiro versículo, a Bíblia chega a declarar que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Sabe, irmão, os noticiários nesses últimos dias têm levado avalanche de algumas coisas. Eu nunca vi tanto pastores de 4 em 4 anos se apresenta a eleição no nosso país. E eu nunca vi nesses últimos dias, como está acontecendo agora, de tantos pastores entrando na política. Antigamente tu via um ou dois, e agora parece que virou uma pandemia de pastores políticos. E por causa disso, alguns têm deixado se desviar e têm se transportado o seu mau testemunho para toda a humanidade, principalmente aqui no Brasil. Nós vemos o exemplo do pastor Everaldo, né, que era considerado um homem de Deus e foi preso recentemente por propina, roubo. Nós vemos noticiário de pastores, agora ontem mesmo assisti uma reportagem de um pastor que estava abusando da sua sobrinha de 13 anos. Outros pastores foram presos por roubo. E agora, recentemente, no Roseral, mais um pastor acusado de tráfico de droga e tem esse nome pastor. Não sei se isso foi confirmado, mas é a polícia que diz. Então, assim, e ele é candidato a vereador. E o interessante que está acontecendo nesses últimos dias são essas coisas. Homens vivendo de acordo com a sua ganância, querendo dinheiro, de acordo com o censo, as casas mais bonitas que existem nesse país pertencem a pastores, riquezas insondáveis, tumulto dentro de igreja. Nós estamos vendo aí a reportagem do que aconteceu com a Universal na Angola, né? Os pastores se revoltaram com outros e expulsaram os pastores brasileiros. E sem contar nas prisões e tantas coisas estão acontecendo no meio dessa pastorada toda.
Mas existem homens de Deus que estão tirando a sua vida para orar, para buscar, que ainda está ligado à videira. A Bíblia chega a declarar que a vara, se ela não tiver no tronco, ela por si mesmo não pode dar fruto. Se vós estiver em mim e minha palavra estiveres em vós, então se a galha não tiver enxertada no tronco, ela facilmente vai morrer. E o que está acontecendo nesses dias é que nós temos visto homens que se diz homens de Deus fora do tronco, fora de Jesus. Quem não estiver com ele está fora. Então começa a se secar. E quando se seca, se perde a habilidade de dar fruto novamente. Então se deixa de dar fruto, ela seca, não estando no tronco, e ela é uma galha desconhecida daquela árvore, porque para de dar fruto. A Bíblia fala que eu sou a videira verdadeira, Jesus, e o pai dele é o lavrador, é quem cuida, né? Toda vara que não dá fruto, diz a Bíblia que corta, limpa para que dê mais fruto. Mas isso tem que estar ligado à árvore. E se não estiver ligado à árvore, ela deixa de dar fruto. E é por isso que nós temos visto, irmãos, essas coisas acontecer nesses últimos dias. Pastores dando mau testemunho, pastores sendo presos, pastores envolvidos com droga, pastores envolvidos com estupro, pastores envolvidos com roubo, centenas e centenas de milhares de reais encontrados, sabe, em contas bancárias e mansões, carrões, e estão vivendo como se essa vida nunca fosse passar e como se nunca fosse prestar conta da sua vida. Eu estava falando com Deus hoje. Sou pastor, mas tenho vergonha. Hoje ando envergonhado por causa desse nome. Porque as pessoas têm feito desse nome chocarrice. As pessoas não acreditam mais no nome pastor. As pessoas não acreditam mais nos pastores. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo esse vídeo, irmão, tenha fé. Há homens de Deus que ainda velam pela sua palavra. Há homens que buscam ainda a Deus. E a Bíblia diz, eu sou a videira, vocês são a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a árvore, nós somos a galha. Se tivermos colado nele, daremos muito fruto, é o que ele disse. Mas quem está fora do tronco, ele perde os seus frutos. Então a vara por si mesmo, ela não consegue dar fruto. E as pessoas se acostumaram com a vidinha de crente. Hoje as pessoas não estão buscando mais em oração, não consagram mais a sua vida. Leem um texto somente para pregar no domingo e mais nada. Bota as outras pessoas para trabalhar. Esqueceram de consagrar que temos que estar colado na videira o tempo todo para que possamos dar fruto e frutificar e fazer outras árvores crescer. E é por isso que está essa ruma de maus testemunhos, porque as pessoas não estão dando fruto mais com perfeição. E tem um versículo que muito me intrigou sempre na minha vida, foi esse: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Eu tinha dificuldade de entender isso aqui, mas nós entendemos que se a palavra não estiver em mim, e se eu não estiver nele, em Jesus, tudo que eu pedir não tem valor nenhum. Mas se a palavra estiver em mim, e eu estiver nele, então o que eu pedir será aceito, e Deus ouvirá a minha oração. Mas temos que estar ligado à videira, temos que estar ligado ao tronco. Quando eu era criança, eu via meu avô pegar uma semente, raspar um pedacinho do tronco e colocar aquela semente lá com algodão. E de repente aquela semente começava a frutificar. E ela dava uma outra árvore, tipo assim, ele pegava um pé de laranja e botava uma outra fruta, um limão, por exemplo, e crescia um limão num pé de laranja, ou vice-versa, né? E dava um outro fruto dentro. Mas por quê? Porque o tronco, ele passa a seiva para as suas galhas, e as galhas recebem vida através do tronco, mesmo sendo uma semente
que não pertence àquele tronco, ela continua da vida. Isso significa, irmão, quem está fora do tronco não recebe poder, não recebe vida. E por isso há muitas igrejas hoje envolvidas com coisas que não adianta, com coisas que não é da palavra, que acaba fazendo modismo para poder chamar a atenção dos outros, porque já está desligado da videira. Então por isso hoje há muita meninice, há muita papagaiada, não há conhecimento da palavra o suficiente, então tem que estar inventando, e põe campanha em cima de campanha, põe danças em cima de dança, não que eu seja contra, sabe? Mas as pessoas inventam tantas as coisas, nomes absurdos, para chamar a atenção do povo, porque está fora da videira. E estando fora, começa a secar. E se seca, não tem novidade, não tem fruto. Sabe, irmão, eu estou com pena dessa geração. Eu tenho pena dessa geração que está chegando. Se agora nós estamos vivendo esse tempo difícil, imagine daqui uns 5 a 10 anos, o que será da igreja? Nós devemos levantar a mão para o céu. E você, meu amigo, que é pastor, honra esse nome que o Senhor lhe deu. Honra a vida de pastor que você tem. Consagre a sua vida. Busque a palavra. Se dedique a Deus, para que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida, para que você seja um exemplo, esteja colado à videira, seja fiel a Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus tenha misericórdia da sua igreja, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos. Amém?